Bom dia, alunos. Aqui é o professor Lucas de novo. Mais um vídeo, mais uma sexta-feira de história, tá bom? Essa semana vocês já devem ter pegado o material de vocês com as atividades referentes ao dia 1 ao dia 15 de agosto, tá? Então vocês vão ver aí que eu não passei muita coisa, né? Quase nada do livro, tá? Passei mais atividades para vocês fazerem sozinhos aí, com o conhecimento que vocês já estão adquirindo. A primeira atividade é no caderno, tá? Página 90 e 91, vocês conseguem ver aqui, ó. A gente tem uma atividade sobre as bombas de Hiroshima, que são como acabou a guerra, tá? Já estou começando pelo fim. Aqui você tem fotos de antes e depois de Hiroshima e você tem algumas perguntas sobre a bomba, tá? Só lembrando para vocês que o que acontece? Depois que a Rússia, o exército russo e o exército inglês destroem o exército alemão, o Japão não assume que perdeu a guerra. A Alemanha e a Itália assumiram que perderam a guerra em 45, e o Japão demora um tempão. O Japão continua na guerra tentando lutar principalmente contra os Estados Unidos. E aí o que os Estados Unidos faz para acabar com a guerra? Lança duas bombas nucleares no Japão. Uma ilha desse tamanhozinho, assim, de nada, que fica lá no Pacífico. Foi totalmente devastada. Então vocês têm aqui as imagens, tá? Nesse roteiro, obrigatoriamente, é uma atividade que vale nota. A última atividade que eu passei para vocês lá, eu pedi para vocês assistirem um filme, tá? Um filme japonês, diferente dos filmes que vocês estão acostumados. Vocês estão acostumados a assistir filme americano, que está sempre contando a história dos Estados Unidos na guerra. Então, qual que é a história dos Estados Unidos? Estava todo mundo morrendo, os Estados Unidos chega, destrói o Hitler, destrói o nazismo e traz a paz para a Europa. Sempre a história é sempre assim, né? É claro que não aconteceu desse jeito. Tem todo um monte de informação aí que eles pulam. Então, seria interessante vocês se perguntarem como é a guerra se ela fosse contada por uma outra pessoa que não fosse os americanos. Do ponto de vista dos russos, como será que é a guerra? E dos alemães, qual será que é o ponto de vista deles da guerra? Esse filme que eu pedi para vocês assistirem se chama O Túmulo de Vagalumes, está no YouTube, é fácil de acessar. Ele conta a história da Segunda Guerra Mundial do ponto de vista de duas crianças no interior do Japão, tá? Quem for muito emotivo, cuidado quando for assistir. Mas a história é contar como é triste a guerra, como a guerra é triste, como a guerra gera tristeza, como ela gera dor, como ela causa o mal para a vida das pessoas, tá? Lembra que na outra atividade eu pedi para vocês escreverem por que não devia haver guerra, né? Agora eu tô dando um filme para vocês verem como essa guerra destruiu famílias, destruiu crianças, destruiu gente inocente, civis. O livro também explica isso. Então o livro vocês fazem rapidinho, 3 questões, tá? No caderno mesmo para fazer. E aí do livro, vocês não vão precisar fazer todas as questões do fim do capítulo, tá? Aqui no fim do capítulo, onde eu costumo passar tudo para vocês fazerem, vocês vão fazer só a 2 e não vão responder no caderno. Vocês vão fazer a 2 em folha separada lá no roteiro para me entregar, tá bom? Então eu vou repetir mais uma vez. 3 questões. As 3 questões da página 90 e 91 vocês vão fazer no caderno e em folha separada, lá no roteiro, vocês vão responder a segunda questão da página 95, tá bom? Vou repetir mais uma vez porque vocês vão esquecer. As 3 questões da página 90 e 91 é no caderno e a segunda questão da página 95 vocês respondem lá onde eu coloquei as linhas no roteiro, tá? Aí vem uma parte que eu acho que muita gente deve ter ficado confuso da cabeça. Eu disponibilizei alguns slides para vocês terem contato com as informações da guerra. Então, por exemplo, quais eram os países que estavam na guerra, os principais países, as alianças, o território e tal. Esse slide está no endereço que eu coloquei lá no roteiro. Como talvez vocês não consigam entrar por esse endereço, eu vou mandar o endereço na descrição do vídeo aqui embaixo. Vocês clicam no link, tá? E vocês vão conseguir acessar lá os slides. Caso ainda não dê certo, eu vou mandar nos grupos, tá? Vou pedir pro Paulo mandar no grupo dos pais também o link com o slide para vocês terem acesso ao material, tá bom? Lá nesse material tá explicando isso e tem um vídeo, tá? A primeira questão é fácil de responder, tá perguntando o que é beligerante, né? Quais eram os 3 principais países do grupo beligerante chamado Eixo e quem eram seus líderes, tá? Então tá perguntando quem eram os principais países do grupo que começou a guerra, né? Você vai falar o nome dos países, você vai falar quem eram os líderes deles lá, né? Fácil, beligerante é quem tá lutando na guerra.
Depois vocês têm a atividade 2 para relacionar palavras e a atividade 3 é o seguinte. Nos slides tinha um vídeo. Quem não conseguiu ver o vídeo no slide, eu postei esse vídeo no canal, tá? São os confrontos da Segunda Guerra Mundial. Você vai ver o vídeo e vai ver a ordem que os confrontos aconteceram e vai meio que criar uma linha do tempo ali dos acontecimentos. Eu já comecei, eu coloquei o 1 e escrevi assim, ó, a Alemanha invade Alsácia-Lorena, território cedido pela França em 18. 2. A Alemanha anexa o território da Tchecoslováquia e da Áustria. Lá no videozinho tá mostrando a Alemanha fazendo isso. Eu quero que vocês continuem. Qual foi a terceira coisa que aconteceu? E a quarta? E a quinta? Até a 10ª, tá? É só vocês verem o vídeo e irem escrevendo toda vez que acontecer alguma coisa. Mas lembre-se do nome dos países. Coloca lá, ó, foi a Alemanha que invadiu a Bélgica. Olha, os Estados Unidos entrou na Normandia. Tô dando exemplos, tá? Vocês escrevam lá os países que realizaram as ações, ok? As tropas. Fácil de fazer, né? Depois que você assistirem o filme, né? Vocês precisam responder 4 questões simples, todas de pergunta resposta pessoal, dando com suas palavras, não precisa de nada difícil. A 4 pede para que vocês pesquisem sobre armas nucleares. O que eu quero que vocês pesquisem? Eu quero que vocês pesquisem como que teve início esse estudo, quem foi que estudou sobre isso e quando isso foi usado. Então vocês vão encontrar na pesquisa de vocês muitos cientistas americanos, né, que descobriram essa bomba, muitos cientistas russos que depois na Guerra Fria, que a gente vai estudar, vão rivalizar com os Estados Unidos na ciência, né? Vai ter cientista russo descobrindo umas coisas, vai ter cientista americano descobrindo outras. E eles vão e as pessoas vão ter um medo, porque elas sabem o que a bomba nuclear é capaz de fazer, e elas vão morrer de medo de que a qualquer momento na casa delas pode explodir uma bomba igual explodiu no Japão. Porque foi do nada. O exército americano, ele não pegou e tacou a bomba no quartel-general, no centro de guerra dos caras. Ele não matou militar, ele não matou soldado. Ele tacou a bomba no meio da cidade para matar civis normais, uma senhora de família, uma criança que estava brincando na rua. A bomba, ela destrói centenas de quilômetros em volta da onde ela cai, né? Então o mundo vai viver com guerra de uma nova bomba cair, né? Esse é todo o roteiro do século XX, é isso aí, depois que a guerra acaba. Então vocês vão encontrar muita pesquisa sobre isso, inclusive em muitos lugares que são proibidos de fazer essa pesquisa, né? Só quem tem pode, quem não tem não pode mais, né? Enfim, reúnam informações que vocês acharem interessantes, curiosidades. Não é um roteiro programado, então eu quero que vocês só encontrem informações que são relevantes, registrem elas ali, tá? Em folha separada, com seu nome, número e série para eu poder dar nota. Dúvidas, eu vou estar no grupo, vocês têm o meu WhatsApp, o do Paulo, os pais de vocês estão no grupo do Paulo lá na sala, então qualquer coisa é muito fácil de vocês se socorrerem a alguém, tá bom? Boa atividade para vocês, uma boa semana de estudos e até a próxima.